No ar, 93 Entrevista. Muito bem, nós estamos começando mais um 93 Entrevista pela 93 FM. O programa desse sábado recebe aí Francisco Sales de Manzi, né? Ele que é diretor técnico da Acrimate. A Acrimate tem sede na capital do estado, no entanto, trabalha com pelo menos 8 regiões do estado de Mato Grosso, desenvolvendo atividades e também ações voltadas para a agropecuária. A gente vai falar um pouquinho sobre a importância da Acrimate, a gente vai falar também sobre as parcerias da Acrimate com o Francisco, falar também de um evento realizado recentemente essa semana aqui em Sinop, isso na quinta-feira, ou melhor, na quarta-feira à noite. Vamos falar também que a Acrimate se prepara para participar pela primeira vez aqui em Sinop de um grande evento tecnológico realizado pela Acrinorte, né, que é um grande evento voltado para a tecnologia também, voltado para diversas ações, né, diversos segmentos também do agronegócio, agropecuária e outros também, no setor de máquinas, por exemplo, no próximo mês de junho. Né, um evento novo passa a ser lançado a partir deste ano, substituindo a Exponop aqui em Sinop, né, e que vem com o nome Agronorte. É um evento totalmente tecnológico que pretende reunir aí marcas, empresas e também grandes negócios. Francisco, muito obrigado pela sua presença aqui na 93 FM, no nosso programa 93 Entrevista. É um prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Zé Carlos Araújo, bom dia a todos os ouvintes da 93 FM. Para nós é um grande prazer, uma grande alegria, uma satisfação poder estar aqui conversando nesse bate-papo com vocês, com esse seu seleto público de ouvintes, para trazer informações do campo, informações da pecuária de corte, informações para o produtor e também para os consumidores. Eu gostaria que o senhor falasse para mim sobre a importância da Acrimate hoje na vida dessas pessoas, desses profissionais, para a agropecuária do estado de Mato Grosso, nacional, um setor que a gente percebe que a cada dia que passa ele vem ganhando cada vez mais espaço nesse tipo de mercado. A Acrinorte está na capital do estado e trabalha em todas as regiões praticamente do estado, né? A Acrimate, ela foi fundada em 1970, né? Ela é uma entidade que vai fazer 48 anos agora no dia 19 de setembro. Mas nos primeiros, vamos dizer, 30 anos na Acrimate, ela ficou mais restrita às ações do que a gente chama de Baixada Cuiabana, dos municípios da Baixada Cuiabana. Em 2007, nós tivemos, na época, então, o governador Blairo Maggi, nós criamos o Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte. Ele é um recurso que todo pecuarista, quando abate seus animais no frigorífico, ele tem uma taxa, que hoje é quase que simbólica, de R$ 1,60 por animal abatido, e é ela que fomenta, é ela que gera os recursos para as ações da Acrimate. Nós fizemos um levantamento através da Federação da Agricultura do Estado de Mato Grosso na época, e o Estado carecia de uma entidade que o representasse a nível estadual. Com esse levantamento, nós fizemos o que a gente chamou de interiorização da Acrimate. Então hoje nós temos aí diretores regionais espalhados, inclusive aqui em Sinop, temos o Wilson Martinelli, temos na diretoria executiva o Eduardo Borges, que recebem as demandas aqui da região de Sinop e levam para a gente que está lá na capital, próximo do centro político, para que a gente possa ter a solução, ou pelo menos a discussão dessas demandas. A Acrimate hoje participa, Zé Carlos, de mais de 40, ela tem assento em mais de 40 órgãos, autarquias, entidades. Então a gente participa dos processos do INDEA, nós estamos aí juntos na discussão da retirada da vacina contra a aftosa. A gente tem um grande convênio com a Federação da Agricultura, junto com os sindicatos rurais de cada um dos municípios. Nós participamos do Fórum MT, que fomenta a Frente Parlamentar Agropecuária de Mato Grosso. Participamos do Instituto Pensar Agro, lá em Brasília, que é quem fomenta as ações da Frente Parlamentar Agropecuária do Brasil, e até fora dele. Nós participamos também da Aliança Internacional da Carne, que é um grupo são 7 países maiores produtores de carne do mundo. Os Estados Unidos, o Canadá, a Austrália, o México, a Nova Zelândia, o Paraguai e o Brasil,
representado pela Acrimate. Então essas são algumas das ações que a gente tem localmente, regionalmente, a nível estadual, a nível nacional e a nível internacional também. É um papel muito importante, vocês têm interferido em grandes ações também que são desenvolvidas aí, a gente sabe muito bem disso. E aqui em Sinop o senhor veio participar de um grande evento, né? Que é o Acrimate em Ação, realizado aqui na sede da Acrinorte aqui em Sinop. O que se trata exatamente esse evento? O Acrimate em Ação, ele é o maior evento itinerante da pecuária de corte do Brasil. Estamos na 8ª edição, Zé Carlos, e o objetivo nosso era trazer as informações que a gente julgava pertinentes e depois de comum acordo com os produtores, pecuaristas, já desenvolver os temas do ano seguinte e também levar as demandas. Então a gente vem com uma equipe, são em torno de 10 pessoas, sempre acompanhado por alguém da imprensa. Trazemos cinegrafista, fotógrafo, a gente faz imagens, vê a condição das estradas, a condição das pontes, condição dos frigoríficos, a condição do INDEA, que é o órgão de defesa local. E nós começamos, assim, todo ano a gente tem uma palestra magna que a gente discute algum assunto pertinente ali da época e que seja importante a gente levar a informação para o produtor. Então nós já falamos de bem-estar animal, já falamos de boas práticas agropecuárias, já falamos de intensificação da pecuária, já falamos de mercado. E esse ano estivemos aqui, anteontem, aqui em Sinop, no evento, a palestra se chamava Do Pasto ao Prato. A gente sabe que hoje o consumidor, cada vez mais exigente, ele não quer só comer carne. Ele quer comer uma carne de qualidade, uma carne macia. É discutido bastante essa questão de qualidade, né? Discussão. Eu lembro de quando eu era criança, minha mãe tinha um martelo de bater bife. Exatamente, eu me lembro muito bem desse martelo. A gente tinha que amaciar a carne. Exatamente. Hoje não, hoje a gente tem genética, tem nutrição, tem condição das pastagens, tem essa integração que Sinop... principalmente tem muito forte essa integração lavoura-pecuária, né? É um casamento muito feliz, né? O produtor, a gente sabe que... O que a gente percebe é que nessa região norte aqui expandiu muito esse setor da agropecuária nos últimos anos, né? Sem dúvida. A gente sabe que... A gente tem lá em convênio com o IMEA, que é o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, a gente vem levantando os números, né, Carlos, do que tem acontecido na agropecuária nos últimos anos. E uma coisa que nos deixa assim, bastante contentes e realizados com relação à nossa atividade é que se você tirar o agronegócio do produto interno bruto brasileiro, o Brasil teria fechado no vermelho desde 2004. O agronegócio foi quem é responsável de 2004 para cá, principalmente, por manter o equilíbrio da balança comercial. Nós fomos divulgados essa semana agora que depois de 2 anos de recessão mais intensa, nós tivemos o primeiro sinal de um PIB, 1% ainda acanhado, mas 1% positivo no nosso produto interno bruto. E a gente sabe que foi graças à agropecuária que esse número conseguiu ficar no positivo. Caminha junto praticamente, né? Agropecuária, agronegócio. A agropecuária, o agronegócio, a gente sabe que hoje não é possível você, não é só se alimentar, hoje não é possível você viver se você não tiver algum produto da bovinocultura de corte. Então você tem hoje uma simples maquiagem, né? Passamos anteontem pelo Dia Internacional da Mulher, uma simples maquiagem que as mulheres usam para ficar ainda mais bonitas, ela tem produtos de origem animal. Da bovinocultura, os batons, os nossos sapatos, bolsas e tudo mais. Então os produtos relacionados ao agronegócio é de uma gama infinita, né? A gente brinca que fala que do boi a gente só perde o berro. Exatamente. E esse programa aí, esse Acrimate em Ação, esse projeto, ele será levado para quantos municípios mais ou menos? Então são 33 municípios. Isso ao todo, né? Isso ao todo. A gente divide isso em rotas. E o Mato Grosso tem 141 municípios. 141. E esses 33 eles são escolhidos assim a dedo porque eles representam 60% da pecuária de corte do estado.
Então a gente quer, com uma pequena amostra, que a gente consiga levar essa informação ao maior número de produtores possível. Então a gente está na segunda rota, nós já tivemos no Vale do Guaporé, foi a primeira rota, e a segunda começou por São José do Rio Claro, passou anteontem aqui em Sinop, né? Estivemos em Marcelândia e hoje, sábado, estaremos em Juara às 4 horas da tarde. Quantos municípios mais ou menos já foi desenvolvido esse trabalho? Nós estamos com o município de Juara, estaremos aí mais ou menos 1/3 do Acrimate em Ação realizado, mas a gente vai estar ainda no Vale do Araguaia, né? Ainda faltam as outras rotas na região. O Vale do Araguaia também é uma outra região muito forte na agropecuária, né? É uma região muito forte, uma região forte de integração lavoura-pecuária. O Mato Grosso ele tem todos os biomas, né? Pantanal, Amazônia e Cerrado, e permite com que a gente tenha aí diferentes tipos de produtores, mas todos com o mesmo objetivo, que é produzir o melhor da pecuária de corte do Brasil. Para que o trabalho da Acrimate possa ser considerado um trabalho de excelência, realmente, Francisco, vocês dependem exatamente de quê? De parcerias, de políticas públicas muito bem elaboradas? De que exatamente vocês precisam para que esse trabalho possa realmente ser considerado de grande relevância? Eu acho que ninguém é uma ilha, né? A Acrimate, ela representa os produtores, mas hoje você de forma você está sempre ligado, quer seja nos órgãos governamentais, quer seja para enaltecer algumas ações que são realizadas, quer seja para cobrar dos nossos governantes. Nós temos que ter parceria também. A Casa do Produtor Rural é o Sindicato Rural. A gente hoje, dos 141 municípios, 90 municípios têm sindicato rural. A gente sabe que é a Casa do Produtor, é lá que ele deve procurar, e então a gente tem parceria com o sindicato também, para que a gente alcance aí o maior número de produtor. E o consumidor, como a gente falou agora há pouco, o consumidor é quem hoje dá as cartas daquilo que ele quer consumir, é ele que nos dá o norte, para que a gente possa atendê-lo com os nossos produtos. Vocês têm uma parceria muito grande também com a bancada federal em Brasília, né? Nós participamos lá do Instituto Pensar Agro, que é quem fomenta a Frente Parlamentar Agropecuária, aonde a gente leva os nossos anseios, e muitas vezes estamos lá, inclusive, com palestras técnicas e tudo mais, para fomentar o discernimento dos nossos parlamentares, para que a gente tenha os nossos anseios aí resolvidos. A gente sabe hoje que o produtor, ele não adianta ele produzir apenas com qualidade. Hoje ele tem que ter sustentabilidade. E essa palavra, sustentabilidade, é muito ampla, porque ela diz respeito... Ampla, e ganhou uma importância também muito grande, né, no cenário nacional nos últimos anos, né? Sustentabilidade é um fator principal hoje para qualquer segmento, né? A sustentabilidade ela é um tripé, como a gente diz. Ela tem que ser economicamente viável. Nenhum produtor consegue ser sustentável se ele não estiver auferindo lucro da sua atividade. Ela tem que ter uma sustentabilidade social, ou seja, o nosso produto tem que alcançar a mesa de todos os brasileiros e até fora do Brasil. E ela tem que ter a sustentabilidade ambiental, que é o respeito ao meio ambiente. É muito fácil definir sustentabilidade. Sustentabilidade é você ganhar dinheiro dentro da lei, né? Se você é uma pessoa que respeita todas as leis, quer seja física ou uma empresa que respeita todas as leis, mas não consegue ganhar dinheiro, você não vai ser sustentável, porque você não vai continuar por muito tempo. Exatamente. Por outro lado, se você ganha dinheiro de forma ilegal, quer seja sob o ponto de vista ambiental ou ponto de vista social, também você não vai ser sustentável, porque você não vai conseguir permanecer legalmente. Então, nada mais é a sustentabilidade do que respeito às regras. Do ponto de vista ambiental, Carlos, a gente sabe que nós temos hoje o Código Florestal que já tinha sido aprovado em 2012, mas recém-discutido há muito pouco tempo atrás, e aonde nós temos hoje o Código Florestal mais restritivo do mundo. Hoje o produtor ele tem que preservar as suas áreas de preservação permanente, ele tem que ter uma reserva legal dentro da propriedade, que é uma coisa que ninguém tem isso no mundo, né? E ainda
ficar responsável pela guarda dessas áreas onde ele não pode produzir. Então nós temos hoje um código muito restrito, mas é regra. Nós estamos essa responsabilidade toda se resume em sustentabilidade. Se resume em sustentabilidade ambiental. É o respeito ao Código Florestal. Então a população da cidade, ela é uma irmã siamesa do campo, né? A gente sabe disso. Hoje 85% dos brasileiros vivem na cidade, né? Só 15% no campo. Essa preocupação toda das fiscalizações para o meio ambiente hoje melhorou muito. O que a gente pensava alguns anos atrás, a coisa era um pouco largado também, né? Quer dizer, fazia-se de qualquer jeito, e tanto que nós tivemos aí diversos crimes registrados, aumentaram as operações, a fiscalização, e hoje o povo está um pouco mais cuidadoso, as pessoas estão um pouco mais cuidadosas em relação a isso. O senhor acha que essas fiscalizações ajudaram, colaboraram? Bom, bem, na verdade, antes do Código de 2012, nós não tínhamos uma regra ainda muito bem definida, né? Então, hoje você, assim, embora não tenha contentado nem produtores nem ambientalistas o Código, mas é uma regra. Hoje é a lei, e a lei ela tem que ser seguida, né? Doa quem doer. E então, hoje o mundo quer o respeito ao meio ambiente, e nós temos um Código Florestal que precisa ser respeitado nesse ponto. O que nós precisamos, e aqui, mais uma vez, a gente agradece o espaço, porque a mídia, que a gente sabe que é formadora de opinião, nos ajuda a que isso seja resolvido. Nós temos que ter uma regularização fundiária. Ainda existem muitas propriedades, não só no Mato Grosso, no Brasil como um todo, que ainda o proprietário está lá, ele tem a posse, mas ele não tem a propriedade, ele não tem o documento dessa área. Então a gente acredita que quanto mais regularizado está uma propriedade, maior a responsabilidade e maior o respeito desse produtor. Você imagina que você tem um carro, por exemplo, você tem a posse de um automóvel, você não tem o documento. O documento não está no seu nome. Quer dizer, por que você vai se preocupar, né, com o excesso de velocidade ou o que quer que seja? Então a melhor forma que tem da gente ter o respeito é o respeito que o governo tem que ter com relação ao nosso direito de propriedade. E esse setor tem recebido isso dessa forma também, com esse pensamento que o senhor acaba de passar para nós aí? A gente tem avançado, principalmente aí no Ministério da Agricultura, desde o governo Blairo Maggi, a gente tem conseguido um avanço na regularização fundiária, mas é preciso que se regularize mais ainda. Nós estamos agora, o proprietário ele é obrigado a fazer o tal do Cadastro Ambiental Rural, que é o CAR. A gente precisa que isso seja efetuado pelos produtores o mais rápido possível, porque é ele que vai permitir que as pessoas tenham acesso a esses documentos. A interferência de Blairo Maggi tem sido importante para vocês? O Blairo Maggi tem se demonstrado, tem feito um trabalho muito sério, muito forte no Ministério da Agricultura. A gente pode arriscar que eu acho que foi um dos melhores ministros da agricultura que o Brasil já teve. Inclusive anunciou recentemente que deixa definitivamente a vida política. Pois é, ele deixa a vida política, mas enquanto ministro ele tem atendido os anseios de forma sóbria, de forma competente. Ele tem com o seu... porque ele tem um conhecimento de causa, ele é produtor rural também, ele sabe as dificuldades, os anseios, e lá, ali, como gestor do Ministério da Agricultura, ele tem o lado do governo também, e a gente acredita que ele tem feito um excelente trabalho. Muito bom. Sobre ainda as parcerias, Francisco, Sindicato Rural, ou melhor, os sindicatos rurais, de todo o estado de Mato Grosso têm colaborado muito também nessas parcerias, nessas ações que vocês levam às regiões, aos municípios, né? O Sindicato Rural, como eu falei, ele é a casa do produtor. O produtor ele tem que procurar o sindicato, ele tem que participar. Hoje existe, Zé Carlos, uma dificuldade que a gente encontra na sucessão das lideranças, né? Então, o produtor, quando ele entra para o sindicato, ele precisa também dar a sua contribuição ali em termos de tempo.
Então a gente sabe que o produtor... a gente tem um ditado na roça que diz que queixada fora do bando é comida de onça. Então as pessoas têm que se unir e o Sindicato Rural é o local dessa união para que a gente possa, inclusive, ser ouvido, né? Ser ouvido lá enquanto a Acrimate, a própria Federação da Agricultura, ela ouve quando o anseio dos produtores vem de um grupo unido. Então a gente sempre recomenda que o produtor sempre procure o sindicato rural e faça com que seja um sindicato forte. Qual o caminho mais fácil para essa colaboração do sindicato rural? As pessoas que desejam ter os seus serviços, saber mais informações, quais os meios que vocês utilizam, Francisco? A gente tem as nossas divulgações hoje através da mídia social, né? Através do site da própria Acrimate, o site da própria Federação da Agricultura. E a maioria dos produtores, como a gente sabe que a agropecuária é o negócio de Mato Grosso, hoje ele está presente, só para você ter uma ideia, o INDEA, que é o Instituto de Defesa Sanitária, ele está presente nos 141 municípios, porque nos 141 municípios existe propriedade rural. Uhum. E desses 141, 90 tem sindicatos. E o sindicato, ele assim, todo mundo conhece na cidade. Então, a gente sugere que o produtor sempre procure o sindicato. Agora nós passamos aí por uma definição com relação ao fundo rural e o sindicato mesmo é que pode ajudar a orientar qual a melhor atitude a ser tomada. Francisco, vamos falar um pouquinho sobre essa questão da aftosa, né, da febre aftosa. O Brasil quer ser livre, né, definitivamente, da vacinação, pois até agora não teve nenhum caso registrado da doença no estado de Mato Grosso e também no Brasil, né? Boa parte, né, do Brasil. Como que você vê essa questão? Você concorda com a erradicação da vacina da aftosa no Brasil? Então, recapitulando, o Brasil não tem... O último caso de febre aftosa que ocorreu no Brasil foi no Mato Grosso do Sul em 2005. O estado de Mato Grosso está livre de febre aftosa desde 1996. Nós tivemos o último caso de aftosa aqui próximo de Sinop, na região de Colíder, em 1996. Muitos anos, né? Ou seja, faz 22 anos que nós não temos a febre aftosa. E a gente conseguiu eliminar essa febre aftosa graças a várias entidades. Primeiro, os laboratórios de vacina que produziram vacina de excelente qualidade que imunizou o nosso rebanho, o Ministério da Agricultura e o INDEA, que fazem toda a fiscalização, fazem as campanhas. A gente tem hoje 2 campanhas de erradicação de vacinação contra a febre aftosa. Uma acontece em todo o rebanho no mês de maio e a outra de animais de 0 a 24 meses no mês de novembro. Essa inclusive já está pronta, já está prevista agora para maio, né? Exatamente. Em maio agora começa, todos os animais deverão ser vacinados de mamando a caducando, agora no mês de maio. E com isso nós conseguimos o status de país livre de febre aftosa com vacinação. A gente tinha praticamente todo o Brasil considerado como livre. Quem faz essa certificação é um órgão chamado OIE, que é a Organização Internacional de Saúde Animal, que tem sede em Paris. E o Brasil ele era reconhecido como livre com vacinação, à exceção de Santa Catarina, que já não vacina há muitos anos. Então, Santa Catarina é reconhecida como área livre 100. E nós tínhamos ainda uma franjazinha nos estados de Amazonas, uma parte do Amapá e Roraima e uma parte do Pará, que ainda era considerada de risco desconhecido. Então o Brasil só não era livre totalmente reconhecido por causa desses estados. Há alguns dias atrás, o ministro da Agricultura anunciou o reconhecimento agora do Brasil como um todo de área livre com vacinação. E a gente espera que até o final de maio, essa mesma organização internacional reconheça então o Brasil como área livre de febre aftosa. Qual que é a vantagem disso? É que a gente consegue, a aftosa é uma doença que ela impõe algumas barreiras sanitárias à exportação. O Brasil é um grande exportador de carne, está entre os maiores exportadores de carne do mundo, já chegou a assumir a liderança em alguns momentos. E
a ausência de febre aftosa nos permite abrir mais e mais e mais mercados para que a gente possa pôr o nosso produto na mesa de todos os consumidores. Então a gente fica imaginando que Mato Grosso, por exemplo, 22 anos sem febre aftosa, vacinando. Eu fiz outro dia uma comparação. Você imagina que aqui em Sinop nós estivéssemos há 22 anos sem nenhum arrombamento de uma casa, por exemplo. Nenhum arrombamento, nenhuma invasão, nenhum ladrão entrou numa casa para roubar. Poxa, 22 anos, eu acho que daria para a gente arriscar das próximas construções a gente fazer sem muro, por exemplo. E também não haver mais a necessidade de segurança monitorada, cercas elétricas. A gente teria essa economia, não é verdade? O que por um lado representa uma economia, por outro lado representa uma preocupação. Porque 22 anos sem, se ela voltar, por exemplo, se voltar esse ladrão e encontrar uma casa sem muro, é muito mais fácil para ele efetuar o crime. Então, essa ideia do Ministério de se retirar a vacina, acho que a gente acha válido. Você não vai vacinar a vida inteira, né? Os Estados Unidos nunca vacinou, não tem aftosa desde a década de 20. Mas eles têm um sistema de vigilância muito forte. Quer dizer, eles criaram uma barreira, né, para evitar esses riscos. Criaram a barreira para evitar esses riscos e eles têm, que é o que a gente cobra das autoridades, cobra do próprio Ministério da Agricultura, que a gente está disposto até a parar de vacinar, como estaria disposto a não ter o muro e não ter a cerca elétrica. Essa aceitação, ela é bem dividida. Não, a gente concorda desde que a gente tenha uma vigilância forte. Ainda nessa comparação com a segurança pública, você imagina que nós não tivéssemos o muro, mas nós tivéssemos um carro da polícia rodoviária, da polícia em cada esquina, por exemplo. Essa vigilância, ela já existe atualmente com a vacina? Ela já existe, porque nós temos o órgão de defesa do INDEA, que está presente em todos os municípios, com os fiscais. Nós temos, o INDEA hoje tem 240 médicos veterinários. Nós estamos nos preparando para a retirada da vacina. Pois é, mas aí não prejudicaria, por exemplo, o trabalho que vem sendo feito há muitos anos pelo INDEA, por exemplo? Não, o INDEA ele é parceiro do Ministério da Agricultura nessa retirada, assim como o produtor também é. Se o nosso objetivo é conquistar mais e mais mercados, e nós temos, por exemplo, alguns países que ainda não importam a nossa carne porque nós vacinamos contra a febre aftosa. Eles dizem... O argumento deles é o seguinte: se vocês não têm a doença, por que é que vocês ainda vacinam? Então, por isso existe esse trabalho do Ministério da Agricultura, essa ideia do Ministério da Agricultura de se retirar a vacina. Ela vai já acontecer, o Ministério já declarou que ele vai retirar a vacina, mas ela vai ser retirada de forma gradual. Quer dizer, definitivamente existe uma perspectiva para 2022, se não me engano. 2020, 2022. Vai levar um certo tempo ainda, né? Sim, em 2019, agora no ano que vem, a gente já vai... A última vacina dos estados de Rondônia e Acre serão feitas no mês de maio. Quer dizer, isso vai acontecer exatamente assim, né? Estado por estado, né? Por região. Bem, na verdade, são blocos, são 5 blocos que serão divididos. Começa com Rondônia e Acre. E uma parte do Mato Grosso já para em 2019. Nós estivemos presentes na reunião. O município de Rondolândia e uma parte de Colniza também vão entrar na retirada da vacina junto com Rondônia e Acre, porque a comercialização dos produtos deles é feita para esses estados. Para esses estados, por exemplo, para você ter uma ideia, o frigorífico mais próximo da cidade de Rondolândia fica em Ji-Paraná, Rondônia. E o frigorífico mais próximo do Mato Grosso, de Rondolândia, fica em Juína, a centenas de quilômetros. Então, como a comercialização dele é feita toda para Rondônia, ele vai sair junto. Mato Grosso deve retirar em 2020 a vacina, junto com outros estados e o Sudeste, e nós vamos acabar de parar de vacinar totalmente em 2021, e teremos esse reconhecimento por volta de 2023. Até lá tem muito tempo, né? Quer dizer, podem ser realizadas diversas ações
e essas barreiras podem ser fortalecidas cada vez mais. É o que a gente acredita, né? A gente espera que como eu falei, há de se fortalecer a vigilância, porque a gente não pode confiar apenas na vacina. Dizer, eu estou vacinando, então está resolvido. Não é verdade. A gente não pode ficar escondido atrás da vacina. Precisa se vacinar e precisamos ter uma vigilância forte. E se a gente tiver uma vigilância forte, efetiva, em parceria com o produtor, com os órgãos de defesa, com o Ministério, com os veterinários locais, que hoje nós já somos mais de 3 mil médicos veterinários no estado, nós podemos dizer que nós poderíamos parar de vacinar, mas é uma coisa muito séria. E o que fazer com os estados que fazem divisa, né? Os estados de fronteira que fazem divisas aí com outros países. Existe uma preocupação maior nessas divisas, nessas fronteiras? A bem da verdade, sim. Nós temos a fronteira, o Mato Grosso tem uma fronteira muito grande com a Bolívia, né? O Mato Grosso do Sul tem uma fronteira também com a Bolívia e com o Paraguai, principalmente. E existe essa preocupação com os estados vizinhos. Nós já temos no Mato Grosso o Fundo Emergencial de Sanidade Animal, que é o FESA, aonde a gente fornece inclusive as vacinas para essa região de fronteira. Mas existe uma intenção no Conselho Sul-Americano na luta contra a febre aftosa de se retirar a vacina do continente como um todo. A gente acredita que vai evoluir para se retirar a vacina na América do Sul como um todo. Tá certo. E a gente acredita que venha como solução essa questão da febre aftosa aí, porque preocupa muita gente, mas muitos também concordam que deve realmente ser erradicada aí. E é uma luta muito grande que a gente sabe aí do ministro, né, Blairo Maggi, justamente nesse setor aí também de erradicar aí. A região do Araguaia realiza agora nos próximos dias, inclusive começando hoje, 8, 9, 10 e 11, né, o Agrotech Show. Vocês participam também desse grande evento lá? Sim, nós participamos. Desse aqui de Sinop? Nós participamos em todos os eventos voltados para a agropecuária. Nós estamos presentes. Terá uma palestra da Acrimate, que nós vamos falar também sobre a nossa instituição, falar sobre os números da pecuária de Mato Grosso. Esse casamento muito feliz, que é a integração da lavoura com a pecuária, é um casamento ganha-ganha, como a gente fala, porque o agricultor que faz pecuária, ele tem uma agricultura mais forte. E o pecuarista do futuro, né, do presente e do futuro, ele é necessariamente um bom agricultor, ainda que ele não plante lavoura, mas a pastagem é uma lavoura, né? Então, hoje os melhores pecuaristas são necessariamente os melhores agricultores. É uma tendência esses eventos tecnológicos? A exemplo desse aí lá na região do Araguaia, né? O Agrotech Show, e aqui também em Sinop, que agora começa esse ano aí? É uma tendência que chegou na capital também. Nós lá no Mato Grosso, lá em Cuiabá, Cuiabá está para ser considerada a capital nacional do agronegócio. Nós teremos uma reforma do Parque de Exposições, em parceria da Acrimate, em parceria com o Sindicato Rural, com as outras associações, com o Ministério da Agricultura, com a Prefeitura e com o Governo Federal, e nós vamos transformar Cuiabá na capital nacional do agronegócio, onde teremos eventos de integração lavoura-pecuária, eventos de máquinas, uma coisa mais séria, mais voltada para a comercialização. Nesse setor? Cuiabá? Cuiabá, ela está num ponto estratégico. Nós estamos no centro geográfico e geodésico da América Latina. Nós temos uma estrutura hoteleira muito forte. Temos um aeroporto internacional. Temos voos diários para as principais capitais do país. E nós estamos ali na entrada do Pantanal, na entrada do Cerrado, com saída para todas as regiões do estado. Então Cuiabá, nós queremos aí ratificar, e ela tem tudo para ser a capital do agronegócio, assim como Uberaba é a do Zebu, assim como a exposição lá de Esteio no Rio Grande do Sul, e assim como outros locais internacionais. A logística é um ponto forte ali então, né? A logística é um ponto forte. Muitos produtores, sobretudo os grandes produtores, eles têm a sua família morando ou estudando na capital. A gente sabe hoje
do avanço que nós temos na medicina da capital, no avanço que a gente tem na questão das universidades, Universidade Federal, universidades particulares. E como a gente sabe que o Mato Grosso é o celeiro do país, nada mais justo que a capital tenha esse reconhecimento também. Tá certo, vamos falar um pouquinho sobre esse evento, a continuidade desse evento de vocês aí, que vocês dividiram por rota, né? A rota 1 já foi realizada, agora iniciou-se a rota 2 no dia 6 de março, né? Com palestra em São José do Rio Claro, depois passou para Sinop aqui. Marcelândia será dia 8, depois vem Itabaporã, Juara, Brasnorte e também Barra do Bugres. Tudo isso está na rota 2 desse evento realizado pela Acrimate. Isso, tudo isso na Rota 2, a gente levando informações, trazendo demandas, estamos junto também com a Maíra, que é analista técnica, a advogada da FAMATO, que está fazendo um esclarecimento sobre o Fundo Rural, que é a contribuição para a Previdência que o produtor rural agora voltou a ser obrigado a fazer, então ele vai ter que acertar os seus débitos dos últimos 5 anos e pagar da agora para frente também sobre a sua... Ele vai poder optar sobre a sua receita ou sobre a sua folha de pagamento. Então ela faz um esclarecimento para que depois o produtor ele decida se ele quer ou não aderir a esse programa de regularização. E a palestra principal, que é essa do Pasto ao Prato, onde a gente fala de números do Mato Grosso, fala das exigências do consumidor em termos de sanidade, de qualidade, de rastreabilidade, de bem-estar, de boas práticas. E captamos ali nessa equipe, como eu falei, que a gente capta essas demandas. Tivemos, por exemplo, em São José do Rio Claro, uma demanda antiga de São José do Rio Claro, que é a ponte sobre o Rio Arinos. Essa ponte é um problema no estado, né? É um problema sério, temos 1.000 e tantas pontes, né? O Mato Grosso é muito rico em água, e isso tem o lado bom e tem o lado que na parte de logística é complicado, mas essa ponte funcionou, depois disso essa ponte acabou sendo destruída, e se ela for agora, tiver esse anseio, a gente vai levar essa demanda para o governo do estado, tivermos novamente essa ponte sobre o Rio Arinos em Rio Claro, a distância entre São José do Rio Claro e Lucas do Rio Verde, por exemplo, diminui em quase 100 quilômetros. Então, hoje a região de Rio Claro já é uma região que tem integração. A questão de logística, então, é um fator primordial, né? Para esses negócios, para essas informações chegarem até os produtores mais distantes, né? Não só até os produtos, né? As informações como os produtos, a gente sabe que a malha viária do Mato Grosso chega a 25 mil quilômetros, se a gente contar toda a malha viária do Mato Grosso, e a gente não tem nem 20% disso asfaltado. Uhum. Em termos de ferrovias, né, nós só temos, nosso trem chega no máximo em Rondonópolis. O Brasil, para você ter uma ideia, tem 8 mil quilômetros de ferrovias. Os Estados Unidos tem 220 mil quilômetros de ferrovias. Quer dizer, em extensão territorial, o Brasil é maior que os Estados Unidos. O Brasil, se a gente considerar em terras contínuas, que os Estados Unidos é um pouquinho maior. Se a gente considerar, ou melhor, em terras contínuas, o Brasil é um pouquinho maior. Se a gente contar com o Alasca, né, que fica afastado dos Estados Unidos, mas é um território americano, os Estados Unidos é um pouco maior. Mas o Brasil é um continente. O Mato Grosso é do tamanho da Venezuela, para você ter uma ideia, né? O que o Mato Grosso evitou de desmatamento, para você ter uma ideia, nos últimos 20 anos, equivale a 5 vezes a área da Holanda. Do seu ponto de vista político, o que precisa ser feito para a gente melhorar tudo isso? Questão de estradas, questões de ponte, infraestrutura, logística. Falta o que exatamente? Eu acho que falta foco na produção. Porque a gente sabe que o desenvolvimento é o que leva à paz. E esse desenvolvimento está na produção? O desenvolvimento está na produção. Eu acho que a questão das estradas não é só uma questão de escoamento de produção. A questão das estradas tem a ver a pessoa que precisa de um atendimento médico. É completamente diferente ele andar numa estrada asfaltada e ele andar numa estrada que ele nem sabe se vai chegar, né? O presidente da AproSoja, que foi presidente do Sindicato Rural aqui de Sinop, que é o Antônio Galvão, ele disse que até mendigo gosta de andar no asfalto. Né? Então, nós precisamos
a questão da logística para nos ajudar a produzir. Hoje o produtor ele é bastante competente na área de produção, e chegando o recurso de asfalto, de hidrovia, de ferrovia, os polos se desenvolvem, as cidades se desenvolvem. Com isso você tem uma maior oportunidade de empregos. Só para você ter uma ideia com relação ao agronegócio, enquanto o Brasil amarga aí com 13 milhões de desempregados, nos últimos 3 anos o agronegócio gerou mais de 300 mil novos empregos. Com carteira assinada, né? Segundo o CAGED, né? Com carteira assinada sempre, né? Que é o fundamental. Então a gente acredita que o foco do Estado na produção é que faz com que gere recurso para a educação, que gere recurso para a saúde, que gere recurso para o transporte. Nós precisamos de um governo que ajude o produtor a produzir. O aumento da arrecadação, ele não vem com aumento de impostos. O aumento da arrecadação vem com o aumento de receita, que vem através de uma melhor competitividade que o Mato Grosso precisa. A economia depende muito desse setor hoje. Hoje o Brasil ele precisa muito do agronegócio. Como diz o próprio governador Pedro Tax, dificilmente a gente vai ver uma fábrica de smartphones aqui no Mato Grosso. Mas com certeza nós podemos dizer que aqui é um polo agroindustrial que não tem em outro lugar do mundo. Tá certo. Bom, Francisco, foi importante a sua participação aqui. Pena que o tempo já está quase que estourando aqui, mas eu agradeço muito a sua participação. Vocês retomam para participar aí do AgroNorte, esse grande evento tecnológico que promete ser um grande evento tecnológico realizado pela AcriNorte aqui em Sinop. Não, com certeza nós vamos estar presentes. Eu acho que a AcriNorte, Sinop como um todo, a população de Sinop, os produtores de Sinop, eles estão sempre na vanguarda. Tanto é que eles criaram uma associação local forte também, co-irmã da Acrimate. Tem um sindicato rural forte que já gerou, que já saíram daqui, como o presidente da ProSoja, que é daqui de Sinop. Esse evento é mais uma inovação. A gente sabe que tem essa dificuldade de se sair de uma exposição que tinha esse misto de festa e de feira, para um evento mais sério, um evento mais focado. Hoje o produtor, ele com essas safras que ele realiza hoje de soja, de milho, de pecuária, de integração, ele não está tendo muito tempo mais só para diversão, não. Então os eventos tem que ser um evento mais sério, mais focado no produtor. A gente vê isso com muito bons olhos. Temos certeza, porque quem está levantando essa bandeira a AcriNorte e o Sindicato Rural aqui de Sinop. Então a gente tem certeza que vai ser um evento de grande qualidade. Teremos palestras de alto nível e a participação com certeza vai ser maciça dos produtores rurais. Bom, só falando da agenda rapidinho aqui, tá? A Rota 2 iniciou dia 6, né? E segue agora. No próximo dia 8, Macilândia, dia 9, Itabaporã, isso tudo de março, né? Dia 10 de março também em Juara, Brasnorte, dia 12 do 3, Barra do Bugres, dia 13, né? Do 3. Aí vem a Rota 3, né? A realização desses eventos na Rota 3. Passará por Guarantã do Norte, dia 2 do 4, Colíder, Apiacás, Nova Bandeirantes, muitos municípios também aqui no extremo norte do estado. E a última acontece somente no mês 5, né? Percorrendo o estado, passando por Castanheira, dia 4, Juína, dia 5 do 5, Cotriguaçu, Coniza, Aripuanã, e o projeto é encerrado em Rondonópolis, dia 4. Rondonópolis também uma região muito forte nessa área, né? Rondonópolis também é uma região muito forte, uma região também de integração, uma região da entrada de Mato Grosso. E o interessante, a Acrimate, que como eu falei, sempre teve aí, ela ficou durante os primeiros 30 anos na Baixada Cuiabana, ela tem nessa gestão, agora nessa que está em curso, que começou no ano passado e vai até o final do ano que vem, nós temos uma interiorização dos principais cargos da Acrimate. Então, a diretoria executiva ela tem o presidente e os 2 primeiros vice-presidentes, os 3 vindo do interior. O presidente é o Marco Túlio, Duarte Soares, ele é de Rondonópolis, né? O nosso primeiro vice-presidente é o Amarildo Merotti, que esteve aqui em Sinop durante o evento do Acrimate em Ação, ele é de Cáceres.
E o segundo vice-presidente é de Juara, da vizinha aqui, Juara, que Quer é dizer, o a Luiz Acrimat Fernando. está valorizando aí realmente as regiões, o interior, né? Principalmente o interior com isso, A né? Com essas parcerias, né? sabe que, embora nós tenhamos que estar presente lá na capital, com os órgãos, que as coisas, as reuniões, principalmente na esfera governamental, ocorrem na capital, mas a gente sabe que a força, a pujança e a produção, ela vem do interior do estado. Tá certo. Francisco, muito obrigado mesmo. Francisco Salles é o diretor técnico da Acrimat no estado de Mato Grosso, representa a capital do estado, porque a sede está na capital do estado, no entanto, representa todas as regiões também do estado de Mato Grosso. Gostaria que você deixasse as suas considerações finais aí. Em primeiro lugar, agradecer esse espaço que a 93 vem oferecendo para a gente. É fundamental, a gente precisa, não adianta nada nós fazermos aí o discurso para nós mesmos, é através da rádio que a gente pode chegar aí aos ouvintes, esse público tão seleto que ouve e participa dessa programação. Agradecer esse espaço então que a Acrimat tem de divulgar e pode ser também um porta-voz Carlos, vocês serem um porta-voz para trazer as demandas do produtor aqui para a rádio, para que a gente possa lá na Acrimat poder estar divulgando as nossas ações e também sendo cobrado aí pelo produtor, para que a gente possa fazer aí uma pecuária cada vez mais forte. Tá certo, foi um prazer conversar contigo, Francisco, muito obrigado mesmo pela sua presença aqui, e o nosso 93 Entrevista deste sábado está terminando. A gente volta no próximo sábado com um novo entrevistado e também um novo assunto. A todos um bom fim de semana, fique aí com boa música e bom bate-papo com a Dani Schneider, tá certo? Ótima programação, ótimo fim de semana para todos aí. Tchau, tchau. O que é destaque no Nortão você ouve aqui. 93 Entrevista.